Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar mais essa escola bíblica hoje, né, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar fazendo de uma forma diferente, né? Vamos estar tentando trabalhar, né, de uma forma não convencional daquilo que a gente está acostumado a fazer, não só no estudo do tempo, como também nos dias que o pastor estava fazendo através do Facebook, né? E eu queria agradecer a todos vocês que têm estado junto conosco, né, diante dessa situação que a gente tem passado, né, não tem nunca deixado de nos acompanhar, adorar o Senhor através das redes sociais. Continue assim firme, que isso vai estar passando rápido e a gente vai voltar a estar junto, né? Estou aqui eu, né, Pastor Carlos, e eu queria dar a oportunidade ao Pastor Carlos também para dar uma saudação à igreja nesse momento. Também quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui com o pastor Gilmar, dividindo esse espaço. Como ele disse, é a primeira vez que a gente faz assim em dupla, né? Mas vamos lá, vai ser interessante, eu acho que vai dar certo, acho que vai ficar legal, tá bom? Amém. Nós vamos hoje discorrer a lição número 3, né? Que fala testado e aprovado, né? O objetivo da lição é apresentar, né, o batismo, a tentação e os primeiros passos do ministério de Jesus e compreender as lições espirituais contidas nesses episódios e suas aplicações práticas para a vida cristã. Então, hoje a gente vai aprender um pouco, né, sobre esse momento da vida de Jesus, né, o momento em que ele é testado e que ele é aprovado para o ministério. E o texto base, para a gente iniciar, está lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor Carlos, aqui na introdução, a gente vai ver algo interessante que me chamou a atenção, que é a encarnação de Jesus. Será que era que Jesus, sendo Deus, né, ele precisava realmente ser encarnado em homem para vir ao mundo, né, para de alguma forma nos salvar? Era necessário isso mesmo? Bom, para ele como divindade eu acho que não era necessário, mas para o homem foi necessário, né? Jesus é divino e, sendo divino, ele não precisa de nada disso para provar nada para ninguém. Mas ele, eu entendo que ele, naquele momento ali, naquela decisão que Deus fez em mandar o seu filho, nascido de mulher, eu entendo que ele quis mostrar a prática para o ser humano. Jesus, todo o tempo, ele era chamado de mestre. Então, cada movimento que nós observarmos de Jesus, cada passo, cada atitude é um ensinamento, é uma aula que nós vamos ter. E eu lembro, só nessa introdução, né, a gente vê aqui, né, que no início diz, né, que a encarnação do Senhor é uma prova, né, uma prova de amor para nós, uma prova de amor da humanidade. Como o Senhor falou, como Deus, ele não precisava passar por tudo aquilo, ele não precisava viver tudo aquilo que ele viveu, todo aquele sofrimento que ele viveu, né? Mas ele quis nos mostrar, né, através dessa situação, né, o amor, né, o amor dele para cada um de nós, né? Então, Jesus sempre ele trabalhou com a prática. Ele não era muito teórico. A sala de aula dele não era uma sala de aula comum, era o mundo. Então ele saía pela rua e mostrava como era. Então, quando ele se faz homem, se torna humano, ele manifesta um modo em que os homens pudessem compreender ele, a maneira que os homens pudessem compreendê-lo. E aí se apresentar de uma maneira realmente que todo mundo pudesse entender qual era a missão dele, tá? Interessante, né? A gente vê a gente está discorrendo aqui, Deus, ele não precisava nada disso. Como o senhor falou agora, era a forma dele mostrar para as pessoas, né, o qual era o amor dele para cada um de nós e mostrar na prática, realmente, como o senhor falou. Não tinha esse negócio de sala de aula. Era na prática, mostrando e vivenciando tudo. Dando continuidade, a gente vai ver aqui o primeiro tema que diz assim, né, de olho no texto. Eu vou querer ler aqui o texto que está para a gente. Diz assim:
A vida de Jesus foi marcada por intencionalidades. Todas as suas ações eram realizadas com algum propósito. Nessa perspectiva, os passos de Cristo visavam cumprir a vontade do Pai em prol da salvação dos pecadores. Observar o comportamento de Jesus em cada situação vivida é indispensável para entender quais são os planos de Deus para cada ser humano. Então, como o senhor bem falou, né? Jesus ele não tinha sala de aula. Então, quando ele vem, tinha um propósito. O texto diz aqui, né? Tinha uma intenção, né? Jesus tinha uma intenção quando ele se torna, né? Todas as suas ações eram realizadas com algum propósito, nada sem propósito. Tudo que ele fez com um propósito final. E o propósito final, segundo aqui, é a salvação dos pecadores. Ser exemplo, né, para que os pecadores possam alcançar a salvação. Essa era a ideia final. Aqui a lição, ela nos mostra, né, no primeiro item, falando do aparecimento, né, do aparecimento público de Jesus, né? Vai começar no capítulo 3, né? De Mateus, que vai registrar essa aparição pública. Até então, Jesus ainda não tinha aparecido para ninguém, né? Existia a promessa no povo judeu de um Messias, mas esse Messias nunca tinha aparecido. Ele vai aparecer. Tinha se manifestado. Ele vai aparecer aqui a partir do Mateus, ele vai registrar isso aqui a partir do capítulo 3 do seu escrito, esse aparecimento, né? E interessante que ele aparece para uma outra pessoa que tinha uma importância muito grande também, né, dentro dessa história, né, que é João Batista. E eu particularmente, quando está falando aqui de mim, eu olho que a gente pouco fala de João Batista, né, nos púlpitos, na igreja, a gente pouco ensina de João Batista. Ele teve uma importância muito grande. Ele é falado, né, ali, né? Mas o João, ele mesmo provocou isso. Ele falou que ele cresça e que eu diminua. E ele conseguiu isso, né? Que a ideia é essa, que Jesus seja falado. João Batista é diferente dos tempos de hoje, que os ministros de hoje, eles buscam mais a sua própria presença do que a própria presença de Jesus. Deveria ser diferente, né? O senhor tocou num assunto muito interessante. A gente realmente vê isso aí. Muitos líderes, muitos pastores que o senhor sempre fala, né? Tem igrejas aí que está lá o rosto. O pastor, como se aquela igreja fosse dele, e na verdade a igreja é de Cristo, né? Sim. A igreja é do Senhor, ele instituiu ela, né? E aqui é interessante, aqui, quando Jesus aparece, ele aparece num momento, né? E aparece essa figura de João Batista. João, ele é uma figura interessante, porque todas as vezes ele aponta para Jesus, ele nunca traz para ele nunca quis ser agradável para criar discípulo, atrair discípulo. Ele era um pregador até agressivo, e ele falava mesmo de arrependimento, ele falava de pecado, ele acusava, ele apontava os erros. Então João, ele não fez questão de ser aquela figura maravilhosa que todos procuram ser hoje em dia para ganhar adeptos, ganhar seguidores. Não, ele foi direto, ele batia, ele era aquele cara que ele não aliviava pecado. E a gente vê na história de João, né, que ele, como o senhor falou, ele não tinha esse negócio de economizar nas palavras, não. Tanto que ele foi contra o rei, né? Ele foi contra a Agripa, né? Denunciando o pecado do soberano, né, da Judéia naquela época, que era Herodes Agripa, e por causa disso ele acabou tendo um fim não muito bom, mas ele não desistiu, né? Ele continuou firme. E ele era aquele que anunciava o Messias, anunciava a chegada do Messias, e Deus fez com que Messias se manifestasse pela primeira vez com ele. Interessante isso. Porque ele era o precursor, ele era aquele que abriu o caminho, a voz que clama no deserto. E, de repente, esse Messias, esse Cristo que ele anunciava, aparece para ele. Aparece diante dele. E eu fiquei pensando sobre isso, lendo essa lição, e fiquei pensando assim, poxa, teve muito significado ele aparecer ali para João Batista. Primeiro que
Deus, né, vamos usar assim uma linguagem bem comum, bem coloquial, Deus deu moral para João Batista, porque se cumpriu nele a chegada de Jesus. Deus deu mais moral para João Batista ainda, porque João Batista teve o privilégio de batizar o próprio Jesus. E é sobre isso que eu quero falar agora. Havia necessidade de Jesus se batizar? Com certeza não. Para ele, por ele não. A necessidade que nós vemos aqui é que ele queria ser exemplo. Sempre. A questão da intencionalidade que a gente viu lá no início, né? Isso, é isso aí. Ele queria ser exemplo, ele queria mostrar que ele era igual. Ele era igual a todo mundo, assim, como ser humano. Ele veio como um homem de verdade. Ele não veio para usar a divindade aqui. Ele veio para usar a humanidade. E dentro desse processo ele tinha que passar pelo batismo para mostrar que ele era igual a todo mundo, né? E aqui, pastor, tem algo interessante nesse momento, nessa passagem, que muitos aí que a gente vê hoje, tem muitos que creem em Jesus, mas que não creem na Trindade, né? E Sim. aqui, Sim. nesse episódio, para aqueles que não acreditam, apareceu, né? A Trindade ela é manifestada aqui no momento. Sim. Na presença de Jesus, no momento em que do céu vem uma voz, né? A voz de Deus falando, esse é meu filho, a quem eu comprazo, e logo depois o Espírito Santo que é derramado sobre ele através de uma pomba. Então aqui a gente pode ver a manifestação de Deus nas suas, vou dizer 3 categorias, né? Mas ali está apresentada a trindade divina ali naquele episódio, né? E como o senhor falou, tudo em Jesus era proposital. E quando ele, mesmo não precisando, ele se coloca à disposição para ser batizado, a representação do batismo era a limpeza, a pureza dos pecados, né? Para você viver uma nova vida. Jesus não tinha pecado. E ele fez isso para deixar o exemplo, né? É verdade. Ele sempre foi um mestre, tá? O tempo todo. O tempo todo ele queria ensinar, ele queria mostrar que era possível. Tá? Então ele mostrou ao ser humano que era possível. Aquilo que era impossível antes passou a ser possível depois dele, que é a salvação, que muitos não imaginavam que podiam alcançar. Existiam povos inteiros que achavam que não tinham direito à salvação, mas Jesus vem, passa pelo processo humano e mostra que ele é capaz de salvar qualquer pessoa, né? Continuando aqui, tem algo aqui que me intriga bastante e acho que serve de aprendizado para nós em todos os momentos da nossa vida, né? Jesus ele é batizado e logo após ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo, né, para o deserto para ser tentado. O que o senhor pode falar sobre esse momento aqui? Por quê? Jesus acaba de dar uma demonstração, acaba de ser manifestado a Trindade divina e daqui a pouco ele é levado para ser tentado. Muita coisa que acontece aqui é sem lógica para o pensamento humano, né? É sem lógica. O batismo, nós vemos que o batismo, como nós pregamos o batismo, e a maioria das igrejas pregam o batismo, ele diz que o batismo é para o arrependimento do pecado. E aonde que Jesus tinha pecado? Nós não encontramos pecado em Jesus, mas mesmo assim ele passa pelo processo do batismo. Ele é batizado não pela lógica do batismo, mas ele queria mostrar aos pecadores uma necessidade de passar por um processo. Então, Jesus alega que no seu batismo ele cumpriria toda a justiça de Deus, né? E quando ele cumpre a justiça de Deus, ele passa também pelo processo do batismo, e nesse processo ele aprova o ministério de João, né? E ele agora se identifica com os homens, com os publicanos e com os pecadores. E não é diferente quando ele vai levá-lo ao deserto para que seja tentado. Porque qual é o grande problema da humanidade? Qual é o grande problema do ser humano? É a tentação. Então Jesus passa por esse processo, né? Jesus é levado pelo diabo a um lugar chamado, ele chama de deserto, né?
E ali o inimigo começa a dar a ele várias opções. Opções de demonstrar que era Deus. Olha, tu não és o filho de Deus, tu não és Deus, tu não és o Messias, então você pode se jogar, você pode voar, que os seus anjos vão amparar você lá embaixo, ou no meio do caminho. Então ele entendia que ele não tinha que dar confiança ao diabo, ele tinha que resistir. Tá? Ainda que o diabo estivesse falando uma coisa correta sobre ele, e realmente ele era Deus, ele poderia sim voar e dar ordem aos seus anjos, mas ele disse assim: para que eu vou provocar isso? Não preciso disso. Nós não precisamos provar para o diabo quem nós somos, nós precisamos confiar em Deus dentro da tentação. Jesus foi tentado de várias maneiras, né? Várias formas ele foi tentado na sua natureza divina, como eu falei agora. Ele tinha que provar que era Deus, não precisa provar que era Deus, ele é Deus, ele é divino, ele é o Senhor. Se ele desse ordem aos seus anjos, os anjos iriam mergulhar lá e voar e ampará-lo, mas ele não precisava disso. E ele usa a palavra de Deus e diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Essa é a primeira tentação. Ele tenta, quando o diabo ele percebe que Jesus Cristo estava fisicamente debilitado, mentalmente abalado, porque uma pessoa que tem fome, que tem sede, que não dorme, que está por uma pressão muito grande, essa pessoa está abalada. E é uma boa oportunidade para fazer as coisas erradas, para cometer erros, tomar decisão errada. Então ele oferece a Jesus, né? Ele oferece a Jesus algumas coisas. Primeiro ele oferece alimento. Olha, por que você não transforma essas pedras em pão? Né? Por que você não faz aparecer pão? Ou por que você não manda, né, do nada, assim como a criação, tudo surgiu do nada, aparecer alimentos para você aqui nesse lugar? E Jesus, usando a própria palavra, diz para ele assim: olha, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo ele perde essa primeira batalha ali, né? Essa primeira batalha. E é muito importante a gente saber que o diabo ele vai trabalhar na nossa fraqueza, né? Ele percebeu que era o momento ideal. Jesus com fome, cansado, com sede, com sono, né? Num lugar que não sei o clima, não estudamos sobre o clima daquele ambiente, mas com certeza ele estava debilitado. E é nessa hora que a gente cai, que a gente tropeça, que a gente deixa a desejar. Aqui é interessante, o senhor falou, nos dá vários ensinos, né? O primeiro é sobre a própria natureza mesmo de Deus. Aqui, a partir do momento que Jesus ele está sendo tentado, né, pelo diabo, né, ele mostra ali a natureza humana, porque se ele tivesse uma natureza divina, né, ali, ele não poderia, né? O Tiago 1, versículo 13, ele nos diz isso. Aqui, deixar aqui para a gente poder, não sei se eu vou conseguir ler, mas Tiago 1,13 vai dizer isso, que o mal não pode, né, tentar, né, a Deus. Deus não pode ser tentado. Então ali é mais uma demonstração da humanidade de Deus. E como o senhor bem disse, aqui tem vários, nesse episódio, vários ensinamentos. Um deles que eu tiro muito é que em todos os momentos o diabo ele vai questionar a filiação de Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho... Só que antes, né, momentos antes, o próprio Deus, né, no batismo, ele diz: esse é meu filho amado. A confirmação de Jesus. Isso, e o diabo não. O diabo está lá toda hora. Se tu és o filho, mas eu já ouvi lá, eu sou o filho de Deus. E isso na nossa vida também acontece. Quantas vezes, né, através das tentações, o diabo vai colocar no nosso coração, na nossa mente: pô, se você realmente é filho de Deus, por que você está passando essa dificuldade? Por que você está passando esse problema? Por que seu filho está doente? Por que sua filha está doente? Entendeu? Então, aqui é uma demonstração de que o inimigo ele vai, em todos os momentos, como o senhor bem falou, nas nossas fraquezas, porque ele atacou a Jesus somente nas fraquezas de Jesus naquele momento. Era fome, né? Era a demonstração ali de que
queria demonstrar o poder de ser filho de Deus, toda hora falando se era filho de Deus ou não era. Então o inimigo ele vai usar os nossos momentos de fraqueza para agir, para nos atacar, né? Nesse momento. Nessa segunda tentação, está forte. Sim, nessa segunda tentação, ele pergunta, né, ele cobra de Jesus, ele se autoafirmar filho de Deus, mas com espetáculo. Ele não era só uma pergunta retórica ou uma pergunta para ter uma resposta sim ou não. Não. Ele provoca. Se tu és filho de Deus, pula, né? Salta desse monte, sai voando por aí. Ele queria um espetáculo, ele queria ali um momento de exibição. Ele queria ali que Jesus saísse do seu propósito e assumisse toda a sua divindade de novo e voltasse de onde ele veio, né? Que não fosse o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Porque se ele sai do propósito ali e incorpora toda a divindade e deixa a humanidade dele fora, o caminho já se perdia, o caminho da salvação, né? E é interessante que o diabo ele conhece, né? Ele tem conhecimento de todas as coisas. E eu já falei isso aqui uma vez, existia várias profecias em Israel sobre a vinda do Messias. E uma delas é que o Messias ele viria e colocaria seus pés sobre o pináculo do templo. Existia essa profecia. Aí você imagina, né, Jesus lá no pináculo do templo, com seus pés sobre o telhado do pináculo do templo, se jogando ali embaixo, os anjos viriam realmente, era uma demonstração da grandeza. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus vinha com outro propósito, um propósito totalmente diferente, né, que o povo realmente mudasse o seu coração, mudasse a sua forma de viver, mudasse a sua forma de pensar, entendesse que através das atitudes, dentro das aflições, eles poderiam ser pessoas vencedoras e conseguiriam alcançar, né, a vida eterna mais na frente. Não com essa aparição grande. Deus poderia realmente, através da sua divindade, nem ter passado por tudo isso. Ele poderia vir resgatar seu povo com o seu poder e pronto. Mas que exemplo ficaria para nós, né? As coisas são conseguidas muito fácil, né? E Jesus não queria isso. Jesus veio para nos ensinar que a gente, né, uma vez, como ser humano, como ele também, mostrando empenho, dedicação, a gente ia conseguir vencer as dificuldades, a gente ia vencer a tentação da mesma forma que ele venceu e íamos ser vencedores. Essa terceira, já passou a terceira? A gente vai começar agora a terceira parte desse. Não, a terceira barganha, a terceira proposta do Satanás. Mas pode isso, tem me veio um pensamento aqui. A primeira tentação, a segunda e a terceira tentação. Sim. A terceira, ele oferece bens, né? Poder, riqueza, reino, coisas assim. Então, se nós olharmos essas três tentações aqui, são as três tentações que nós estamos sujeitos. Porque, olha só, uma pessoa com fome é uma pessoa vulnerável. E o diabo usa esse recurso. Ele tenta Jesus com fome. E o ser humano com fome é um ser humano vulnerável. Nós temos que ter cuidado, porque quando na hora da dificuldade, da necessidade, a gente não cometer pecados, cometer erros. Jesus mostrou que é possível. A gente pode seguir caminhos e depois a gente pode se arrepender. Sim. Quando a gente se arrepende, até não ser consertado, mas tem atitudes que a gente toma, que a gente não tem conserto. A segunda tentação coloca em dúvida a origem, né? A filiação de Jesus. E nós cristãos, nós somos muito desafiados e afrontados por sermos filhos de Deus. E as pessoas dizem assim, ser cristão assim, né? Você é cristão de verdade? Então é um caminho, esses três tópicos aqui, são os três tópicos que o ser humano passa por ele, o cristão passa por ele. No momento da dificuldade, ele pode ficar vulnerável, e a hora que ele é afrontado como cristão, como filho de Deus, tá? Como Jesus foi, e também na hora que ele recebe propostas. É um momento difícil. Se o ser humano, se o cristão não ficar atento, ele cai nessas propostas indecentes que vem por aí, né? Na terceira proposta do diabo, ele oferece reino, poder,
poder, prestígio, e todo homem, no fundo, busca um pouco disso. E às vezes o caminho é um caminho errado, né? Às vezes vem de uma fonte errada. Nós podemos ter prestígio, podemos ter sim poder, sim, mas tem que ver a fonte de onde ele vem, que pode vir do lugar errado, né? Então Satanás está sempre nos provando, né? Está sempre observando o homem, observando o ser humano, aonde que ele está frágil. É na fome, então eu vou atacar aqui. É no contexto espiritual, eu vou atacar aqui. É na questão de honra, glória e poder, eu vou atacar aqui. Então, continuando, a gente vai ver, né, depois que Jesus passa essa tentação, né, ele sempre teve, né, na verdade, a vinda dele para a terra, viver junto de nós, ele tinha uma missão, né? E a gente vai ver aqui que Jesus ele não para, né, a sua missão. E ele vai dar uma demonstração, né, que a gente vai ver no decorrer da lição, que ele sai da cidade natal dele, vai para uma outra cidade, né, onde a maioria das pessoas eram pagãs, as pessoas ele não tinha familiar naquele local, né, e ele se muda do local. Aqui eu vejo, né, que aqui Jesus dá uma demonstração para a gente seguinte, que ele não tem pessoas, ele tem que, a missão dele é alcançar o maior número de pessoas, levar a salvação. E eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, pastor, hoje, né? Será que nós, como cristãos, né, temos entendido isso ou temos escolhido a quem pregar, ou a gente não tem feito essa acepção mesmo, ou não? É verdade. Quando Jesus sai daquele deserto, é chamado deserto, alguns teólogos, alguns conhecedores da Bíblia, dizem que ele teria que esperar completar os 30 anos para começar o seu ministério, né? Ele estava faltava quase 30 anos, né? O texto diz que ele era de quase 30 anos, não diz que ele tinha 29, mas diz que ele tinha quase 30 anos. E como o sacerdócio, para aquele período, e como ele disse que veio cumprir todas as coisas, o sacerdócio só se começava após os 30 anos, a partir dos 30 anos, então possivelmente esse período de 40 dias ali, alguns defendem a ideia de que é o tempo que ele deveria completar os 30 anos, né? Então ele sai dali, ele já sai trabalhando, ele assume o seu ministério e já assume fazendo a obra que ele veio fazer. E Jesus, ele não escolhia povo, ele não escolhia cidade. Aonde ele passava, ele deixava rastro de milagre, rastro da palavra, ele deixava o conhecimento, ele deixava a experiência dele e ele pregava o reino de Deus, aonde ele passava. Cafarnaum, que era uma cidade no caminho de Nazaré, ou após Nazaré, na cidade que ele sai, né? É uma cidade de pagãos, como foi citado aqui pelo pastor Gilmar, é uma cidade que carecia, né, também da salvação. E Jesus não fez por menos, passou por ali, pregou, falou a verdade, levou a mensagem. Eu entendo que no contexto do povo de Deus, na igreja, a gente sempre quando pensa no povo de Deus, a gente pensa na igreja. Na igreja, os cristãos, eles não podem ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação no que se refere à palavra de Deus. Ele pode ter vários pensamentos, ele pode ter várias preferências na cabeça, em várias áreas, mas com relação no que se refere à palavra de Deus, ele não pode abrir mão, não pode ter preconceito, ele não pode discriminar ninguém, ele tem que levar a palavra de Deus onde ele passar, onde estiver. E aqui é interessante, né, que nessa cidade, por exemplo, ele saiu de Nazaré e ele não escolheu ninguém em Nazaré. Aqui nesse local ele já vai fazer a escolha dos quatro primeiros discípulos dele, né? Numa cidade onde ele não tem família, numa cidade onde não tinha ninguém, né? As pessoas serviam outros deuses, acontecia isso muito, né, em Israel naquela época, né? Então ele aqui escolhe os quatro primeiros discípulos dele, né? E como o senhor falou, né, hoje nós como igreja, nós realmente não podemos ter, em relação à palavra, nenhuma acepção de nenhum tipo de pessoa,
seja ela qualquer tipo de pessoa, né? Seja ela branca, negra, seja ela homossexual, seja ela qualquer uma. Né? A gente tem que receber com amor, com carinho, pregar a palavra do Senhor, mostrar a palavra do Senhor, mostrar a verdade, né? Seguir os exemplos de Cristo. E algo que fica também muito interessante aqui para mim, é como o senhor falou, Jesus ele ficou lá 40 dias sendo preparado, alguns estudiosos, né, que pode ter sido o momento dele alcançar a idade para iniciar o seu ministério, e assim que ele sai dali, assim que ele é alimentado pelos anjos, né, ele não para. Então acho que hoje já, para nós, né, é isso, aceitamos a Cristo como Salvador, reconhecemos Cristo como Salvador, ele tem que pregar, a gente tem que ir para a linha de frente, ele tem que pregar a palavra, não é ficar parado, sentado, esperando, não, vamos pregar e levar a palavra do Senhor. E Cafarnaum também já estava dentro da previsão, da profecia de Isaías, né? Isaías já tinha dito que ele passaria por Cafarnaum, uma das suas primeiras cidades, e ali, como o pastor falou, ele nomeou discípulo. Então foi uma cidade importante, né? É um ponto de partida. E Jesus começa ali o seu ministério escolhendo discípulos, né? A gente aqui vai dar para... já está chegando no final. Vamos falar um pouco lá daquela parte lá de trás que diz de olho na vida. Ali a gente, em algumas outras lições nossas, tinha como era a aplicação, né? Sim. Aplicação. E aqui a primeira dela diz assim: seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. Né? Ao ser tentado pelo diabo, Jesus não se sentiu amedrontado ou vulnerável. Ele sabia que Deus é quem guiava. É importante, né? Como você falou. A gente tem que saber que Deus está conosco, o diabo ele vai nos tentar a vida toda, mas a gente tem que acreditar e crer que Deus é conosco. A tentação virá, né? Não sabemos o caminho que o diabo vai usar. Se ele vai usar a tua necessidade, que é o exemplo da fome, Jesus com fome, né? E nós não sabemos se ele vai te afrontar como crente, como cristão, né? Se ele vai te tentar como cristão, ou se ele vai te oferecer algo que você, talvez pela sua vida normal, não conseguiria nunca, e vai te querer te oferecer com um tempo mais rápido. Então temos que ter cuidado e colocar Deus na nossa frente. Temos que ser fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. Sem fidelidade à palavra de Deus, não se vence tentação, de maneira nenhuma. E o texto ele diz, né, que a tentação é algo comum na vida de quem serve a Deus. Sempre. Nenhum cristão está imune de ser tentado pelo diabo. Sempre. É sempre imune de ser tentado. Então aqui é isso, é vencer as tentações através da fidelidade da palavra de Deus. A palavra é importante. Jesus usou a palavra lá na tentação. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Ele usou sempre a Bíblia. Sempre a Bíblia. Sempre o Primeiro Testamento. E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, a palavra é o que te fortalece. Sem a palavra de Deus, não tem fortaleza para enfrentar o Satanás. Né? Não se enfrenta o diabo de igual para igual. Nós temos que usar a nossa ferramenta, a nossa arma poderosa, que é a palavra de Deus. Okay? Ela é onde nós podemos investir contra o maligno. Tá? E Jesus usou isso, e nós temos em nossa mão a palavra também para usar. Então, a segunda parte diz que para que a gente seja fiel à palavra de Deus no cumprimento da missão. Né? Deus aqui, Jesus, após ser tentado, né? Após ser aprovado no teste dele lá no deserto, né? Jesus ele se doa, ele se entrega a cumprir a missão do Pai. E nós também, acho que a gente devemos ser fiel à palavra de Deus e cumprir a missão com a qual Deus tem para nós. Jesus veio, cumpriu a missão, e a nossa missão é dar continuidade à pregação da palavra para que o Senhor possa voltar e buscar a sua igreja. É interessante que essas duas aplicações aqui que o nosso autor colocou para a gente, a primeira que nós já dissertamos antes, que diz: seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. Então, aqui diz: seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. Tá? No segundo plano, nesse primeiro plano, a palavra de Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, vai nos livrar, vai nos guardar. No segundo plano, nós vamos ser fiel à palavra de Deus para praticar, para levar a palavra, não só para vencer as tentações, mas para cumprir a missão.
Porque com a palavra nós vamos cumprir a missão. Sem a palavra nós não vamos cumprir a missão. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos trazer glória para nós. Nós vamos selecionar quem a gente prega, quem a gente escolhe para ser salvo, para não ser salvo. Agora, quando você coloca a palavra de Deus, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, nós cumprimos a missão da maneira que ela tem que ser cumprida, né? Amém. Então, aqui a gente chega no final dessa lição. Eu espero que, da mesma forma que fez a diferença aqui, não só na minha vida, como na vida do pastor Carlos, possa fazer a diferença na sua vida também. Antes da gente fazer as considerações finais, eu queria ler junto com vocês, né? Pegue sua lição. Tem aqui o desafio da semana. Eu queria que nós pudéssemos juntos fazer esse desafio, que diz assim: Jesus foi vitorioso diante das tentações do inimigo, foi capaz de vencer seus desafios, seus desejos humanos, suportou os ataques do maligno da dependência da palavra de Deus. O Pai foi glorificado por sua resistência ao pecado. Ele provou ser possível superar todas as inclinações da carne. Sua vitória precisa nos encorajar a vencermos todas as tentações que nos sobrevierem. No poder da palavra de Deus, sermos vitoriosos. O desafio dessa semana é confessar a Deus nossas fraquezas. Em uma sincera oração, vamos dizer ao Senhor quais são os nossos pontos frágeis, quais pecados nos atemorizam. Com base na palavra de Deus, peçamos forças ao Senhor para superarmos tamanhas tentações. Deus é poderoso para aperfeiçoar o seu poder em meio às nossas fraquezas. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Estamos com muita saudade. Em breve estaremos juntos, voltando à nossa rotina. Mas vá aproveitando cada momento desse, que a gente tem, tudo que a gente tem feito, né? Primeiro é para Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. E depois para você, para que a gente possa se sentir o mais próximo possível. Eu vou dar de novo a oportunidade para o pastor Carlos para fazer as considerações finais e fazer uma oração, né, nesse momento, para cada um de nós e terminar esse momento. Dizer aos nossos irmãos, alunos, estudantes da palavra de Deus, que não se preocupe, em breve estaremos juntos, porque Deus está conosco, né? Essa fase vai passar, a crise vai passar e a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Continue estudando a palavra de Deus, continue lendo essa lição bíblica maravilhosa que foi colocada para nós no momento certo, numa hora certa, porque nós estamos nessa crise. Essa lição ela foi programada há muito tempo atrás, ela não foi feita dentro da crise. As nossas lições elas são preparadas 2 anos antes e Deus permitiu que viesse para nós a lição bíblica Deus conosco. Então, nessa crise, Deus está conosco o tempo todo. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Agradecer a Ele, nosso Deus, nosso Pai. Bendito e louvado seja o Teu nome nesta hora. Eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço por poder estar aqui no templo, na casa do Senhor, para te adorar pela ministração da sua palavra. E te agradeço porque eu sei que algumas pessoas ou muitas pessoas irão participar de uma forma indireta, mas vão participar dessa ministração. Então eu peço ao Senhor que essas palavras, o pastor Gilmar colocou aqui, que nós trabalhamos, que ela possa alcançar o coração de todos os irmãos que estão em casa, em quarentena, que estão aí vivendo esse momento difícil na sua vida, mas que eles possam ser abençoados pela sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais um sábado, né? Na presença do Senhor, para que possamos o adorar, o exaltar. Apesar de tudo que temos passado, né, Deus está conosco. Eu tenho certeza que, mesmo diante de tudo que temos vivido, esse isolamento social, né, somos praticamente obrigados a passar a maior parte do nosso tempo dentro de casa, temos muito a que agradecer a Deus, né? Se a gente olhar para a nossa vida, temos que louvar, agradecer a Deus por tudo, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa saúde. Então,
É baseado nisso, nesse agradecimento, que vamos iniciar mais esse culto. E eu peço que vocês abrem a Bíblia no Salmo 33. Salmo 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e lhe apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Do céu, Deus tem contemplado a cada um de nós. Ele tem observado a cada um de nós. E não tem, deixado faltar nada. Deus supre todas as nossas necessidades. Por isso devemos agradecer. A nossa oração neste momento é de agradecimento. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa semana, pois Ele tem estado conosco em todos os momentos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus de infinita e de eterna bondade, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos dá de estarmos na Sua presença, para juntos ao Senhor, mesmo que de forma virtual, te adorarmos, te exaltarmos, engrandecer ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passamos. Apesar das dificuldades, apesar do isolamento, Senhor, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, não tem deixado faltar nada, tem nos suprido de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo. Receba neste momento, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com nossos louvores. O grupo de louvor está com a oportunidade para, junto com a igreja, adorar esse Deus maravilhoso. Paz do Senhor para os irmãos. Mesmo de casa, você pode adorar o Senhor conosco. Nós vamos cantar a canção Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Amém? Por isso diante dele
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno
Cumprimentar todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar também particularmente a minha igreja, a igreja de Coelho Neto, e a todas as nossas igrejas em todo o Brasil, onde nos ouvir, onde nos assistir. Eu quero cumprimentá-los, e aos irmãos de todas as denominações, aos irmãos, aos amigos, aqueles que estão nos assistindo em geral. Que Deus possa abençoá-lo nesse momento com a palavra que nós vamos trazer aqui agora, ok? Nós vamos fazer uma leitura rápida em 2 Reis, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo,
uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Grande Deus, grande Pai, nós queremos pedir a tua bênção sobre a nossa vida agora, sobre a minha vida, que estarei ministrando para esse público, para esta igreja, e para a vida daqueles que vão ouvir e que vão, de uma certa forma, utilizar essa palavra para a sua fé ser fortalecida. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe agora, em nome de Jesus. Prezados, nesse momento nós estamos com um número reduzido aqui dentro do templo, porque, como é sabido, estamos vivendo uma pandemia nesse ano 2020, uma pandemia jamais vista. Eu, com a idade de 59 anos, nunca vi algo parecido em minha vida. Então nós estamos aqui ministrando para poucas pessoas, porque a intenção é que seja visto pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, né? E nós vamos aqui falar de algo importante. É sobre nós mesmos. A grande questão é: quem somos nós? É a grande pergunta. É a pergunta que eu quero fazer. Como eu falei há pouco, nós temos poucas pessoas aqui nos assistindo diretamente, mas temos certeza que seremos assistidos via internet por muitas pessoas. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Algumas pessoas que estão aqui dentro poderiam refletir nessa pergunta: quem é você? Eu poderia perguntar: quem sou eu? Eu poderia me responder o meu nome, a minha idade, as coisas que eu gosto, a qual família pertenço, como eu vivo, o que me diverte, o que me entristece. Eu poderia dizer tudo isso aqui. Ou poderia perguntar a alguns dos nossos irmãos que estão aqui presentes, são poucos, devido à quarentena, e cada um poderia responder à sua maneira, do que gosta, o que faz, como vive. Mas a minha pergunta, ela vai um pouquinho mais além dessas respostas. Por quê? Porque eu quero perguntar: quem é você no momento da crise? Aí as coisas começam a mudar. Quem é você no momento em que as coisas ficam difíceis? Quem somos nós em tempo de crise? Que nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 1 e 2 de 2 Reis. Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a quase essa mesma hora, haverá comida à vontade, haverá alimentos à vontade. Sim, é uma palavra, uma previsão. Eliseu prevê abundância, Eliseu prevê abastança, mas só que no contexto daquele momento, Samaria estava cercado, Samaria estava isolada. Hoje nós estamos falando,
o discurso, a fala que está mais na boca de todo mundo hoje é o distanciamento, o isolamento social, aonde nós nos isolamos. Samaria, ela não escolheu se isolar. O rei da Síria cercou Samaria e a isolou. E qual era a estratégia do rei da Síria? Matar Samaria de fome, fazer com que eles saíssem para fora, porque iriam acabar os seus suprimentos. E Samaria estava ali preso, porque o exército da Síria cercava Samaria, e eles não sabiam o que fazer, e a comida estava acabando. Poucos tinham comida naquele lugar. O rei da Síria cercou Samaria. Nós vamos observar no capítulo 6, versículo 24, nós vamos ver isso. Que sucedeu que depois Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou o seu exército, subiu e cercou Samaria. E a alimentação estava acabando. Eu acho que já tinha até acabado. Então era esse o contexto em que Eliseu diz que amanhã vai ter muita comida. O povo sem nada, cercado por um exército poderoso, que se eles botassem a cabeça do lado de fora, morriam. É nesse contexto que eles estavam ali. Aí vem um profeta, né, e começa a falar: amanhã vai ter comida, né? Amanhã Deus vai mudar a nossa história. Não é o que acontece hoje? Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma crise, alguém chega para você: fica tranquilo, vai melhorar, as coisas vão mudar. Só que algumas vezes essas palavras não vêm do verdadeiro profeta, mas se elas vierem do verdadeiro profeta, pode esperar, porque vai acontecer. Então Eliseu diz para o rei: olha, rei, vai amanhã, a esse mesmo momento, mais ou menos nessas horas, vamos botar assim, daqui 24 horas aproximadamente, haverá aqui no nosso meio muito alimento, muita comida. E como o rei estava apavorado, o rei de Israel estava apavorado. Versículo 30 fica muito claro que, ouvindo essas palavras, quando o rei soube de um fato que houve ali, olha como é que estava a situação. Duas mulheres, elas dividiram os filhos para comer, para serem mortos, para serem comidos. E uma das mulheres reclamou com o rei que a outra não cumpriu a palavra dela, que comeram um filho num dia e no outro dia, na vez de comer o outro filho, eles não puderam comer porque a mulher escondeu o seu filho. É nesse contexto que o rei de Israel estava vivendo. As pessoas estavam comendo um ao outro, seres humanos. A fome estava tomando conta. E o rei de Israel estava apavorado. Ele diz assim: ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Quer dizer, quando o rei rasga as suas vestes, é porque ele já desistiu. Ele está, numa situação de calamidade, de tristeza. A última etapa para essa cultura é rasgar suas próprias vestes. Ele estava apavorado. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem somos nós na hora da crise? Porque eu ser, no momento normal, eu posso dizer muita coisa, mas na hora da crise, muitas das vezes nós revelamos algo ou alguém que nós nem conhecemos, sabe? As crises, elas revelam sentimentos dentro de nós e reações inesperadas que até nos surpreendemos. Quem somos diante da crise? O casamento, né? Quando surge um desemprego, como nós reagimos?
Quantas famílias elas são desintegradas quando há uma crise financeira? Casamentos, relacionamento pais e filhos, se desmorona por causa do desemprego. Aí aparece violência doméstica, aparece agressões. Quem somos nós na hora da crise? Eu contei a história das mulheres, contei muito rápido porque nós não vamos fazer aqui uma conferência, mas a história daquelas duas mulheres de Samaria. Na hora da crise, o que elas fizeram? Negociaram seus filhos para serem comidos, cozidos e comidos. Então, o que você é capaz de fazer pressionado pela crise, pela fome, pela necessidade? Aquelas mulheres negociaram seus filhos, venderam seus filhos para servir de alimento. Eu, na verdade, não sei o que eu sou capaz. Talvez você não saiba o que você é capaz de fazer, o que está de trás desse ser, né, que a qualquer momento pode entrar numa crise, se a coisa apertar. Eu, por exemplo, nesse momento agora de crise que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, eu estou tendo reações que eu não teria normalmente. Nós temos que observar isso. Como eu estou reagindo? Eu estou reagindo normalmente? Ou a crise está me levando a ter atitude, a falar coisas, a frustrar pessoas por causa da crise? E eu já me observo. Eu não estou reagindo normalmente diante da crise que nós estamos vivendo. Porque a crise levou a parada, né? O governo determinou que não trabalhasse, ficássemos em casa, mas o dinheiro acaba, a comida acaba, né? As dívidas chegam. Ele não eliminou só as dívidas, ele mandou ficar em casa. E eu sei que é necessário, mas como eu reajo a isso? Como eu vivo isso? Como eu sinto isso? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou reagindo da maneira certa? O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: olha, o que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E às vezes, o que eu não quero, eu faço. Porque o ser humano, ele é surpreendente. As reações podem acontecer de acordo com o problema, de acordo com o que se vive. Então vamos aprender algumas coisas aqui. Vamos aprender a reagir diante de situações. Primeiro, a primeira reação que nós vemos aqui é a do rei. O rei, ele não sabia o que fazer. Primeiro ele pensou em achar quem era o culpado. E ele começa a culpar o profeta Eliseu. Ele diz assim: eu vou matar esse homem. Esse homem não vai viver. Eu vou destruir. Eu vou eliminar ele. Né? Eu vou destruir esse homem. Ele está prejudicando o meu reino. No versículo 31 ele fala assim: olha, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele queria matar Eliseu. A reação do rei de Israel, do rei do exército de Deus, quando veio uma crise: matar o profeta? Mas por que matar o profeta? Será que é porque o profeta fala a verdade? Eliseu não perdoava, falava mesmo? Há pouco na lição nós estávamos falando sobre João Batista. Era um pregador contundente, não aliviava a cara de ninguém, falava a verdade, jogava na cara do pecado. Eliseu a mesma coisa. Eliseu agora era um homem que estava condenado à morte pelo rei. Esse era o primeiro personagem que nós vamos falar um pouquinho aqui. O rei, em vez de ele tomar uma posição, dele planejar o que vai fazer, não. Ele, primeira coisa, ele se revolta, fica nervoso, faz ameaça, desconfia de tudo, bota a culpa nos outros. Esse é o grande problema. Na crise, não importa encontrar os culpados,
Não vamos fazer como o rei na hora da crise. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar buscando quem é o culpado, a quem eu vou condenar. Não, vamos fazer a nossa parte. O segundo personagem é o profeta, o próprio profeta. Qual é a tarefa do profeta? Anunciar a palavra de Deus. Essa é a missão do profeta. E o profeta, ele anuncia ali a palavra de Deus. Diz: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos nesse momento, dentro de 24 horas, haverá comida em Israel, ou em Samaria, que pertence a Israel. Essa é a missão do profeta. E o profeta cumpre o papel dele. O profeta avisa sobre o problema, avisa da solução, e o profeta também fala da consequência da incredulidade. Olha, irmãos, o capitão, que será a nosso terceiro personagem, ele reage, ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 7 de 2 Reis: em cuja mão o rei, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: olha o que ele fala para o homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, ele duvidou. O profeta disse para ele: olha, eis que o verás com os teus olhos, porém você não vai comer nada disso, mas não comerás. Então a missão do profeta é anunciar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, sabe, ela dizia que haveria um tempo de fartura, um tempo de bênção, e aos incrédulos as consequências, né? O capitão não pôde participar, não pôde comer do que Deus colocou na mão de Israel, tá? O profeta também avisa do perigo. Ele avisa do grande perigo de não acreditar na mensagem de Deus, na palavra do Senhor. Então, irmãos, na hora da crise, nós temos que ser também profetas de Deus. Profetizar, abençoar, levar a palavra de Deus, que nós devemos fazer. O capitão já estava dentro do nosso contexto, já tínhamos começado a falar dele. Era um homem de confiança do rei, né? Olha, achando que sabe de tudo, pensa que é forte e duvida da palavra do profeta. Na hora da crise, meus irmãos, não seja como o capitão. Deixa Deus ser o comandante dessa história, porque Ele no comando, Ele vai fazer o que é certo, Ele vai abençoar. Não seja como o capitão, que acha que é capaz, que pode. Não, Deus é o comandante. Não seja arrogante, não tente a saída sozinho. Aproveite a oportunidade para experimentar a providência de Deus. O outro personagem é o leproso. O leproso é aquele tipo de pessoa que ninguém quer se aproximar dele, ninguém quer chegar perto, ninguém quer conversar, ninguém quer participar. Mas os leprosos foram usados por Deus para salvar Samaria, que morreria de fome. A lepra na Bíblia é uma associação ao pecado, é feito uma associação ao pecado. Então nós podemos comparar esses leprosos. Nós somos como eles, porque também somos pecadores. O leproso ali, nesse contexto, ele sabia que era pecador. E nós temos que ter esse reconhecimento. Nós somos pecadores. Nós não somos melhor do que ninguém. Então, o que o leproso busca? Ele busca a oportunidade. Ele não fica preso à crise, ele não fica preso àquela cidade. Então ele mesmo diz assim: olha, nós vamos sair daqui. Ele não fica parado. No versículo 34 do capítulo 7, ou melhor, do texto que nós lemos, ele não fica parado. Eles resolvem se arriscar. Os leprosos, eles dizem assim um para o outro: ó, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente tentar alguma coisa, podemos até morrer,
mas morreremos tentando. Essa foi a palavra do leproso. E aí, ele busca uma oportunidade, ele se arrisca, ele não fica parado, né? Quando ele chega lá e que ele consegue comida, Deus faz uma obra tão grande ali naquele lugar, que há um ruído tão alto, um barulho tão grande, né? O Senhor fizera, versículo 6 do capítulo 7, o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como um ruído de grande exército, e eles fugiram por causa disso. E aí esses leprosos que não tiveram medo, foram lá e a comida estava lá, o suprimento estava lá, e eles compartilham com quem precisa, né? Então nós temos que ser como esses leprosos. No momento de crise, o que a gente conseguir, a gente compartilha, a gente ajuda, a gente divide. Nós temos que pensar no próximo. No versículo 9, nós vemos que ele pensa no próximo. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, nos calarmos, vamos esperar até a luz da manhã, e algum mal nos sobrevirá, pelo que agora mesmo vamos anunciar que encontramos a comida, encontramos recursos. Então ele foi lá, ele volta para Samaria e compartilha e divide, né? Então, meus irmãos, na crise, compartilhe. Na crise, divida com quem conseguir, né? Não fique abençoado sozinho. O rei não creu. Nós vamos encerrar, o tempo ainda é curto, né? Nós vamos dar aqui um fechamento naquilo que nós queremos falar. Na crise, nós temos que escolher quem somos nós durante a crise. Nós somos o rei? Nós somos o profeta? Nós somos o capitão? Ou nós somos o leproso? O rei não creu, foi substituído. O profeta falou a palavra de Deus, foi honrado, porque fez a vontade de Deus. O capitão também não conseguiu. O capitão foi atropelado pelo povo quando o povo correu para buscar comida. Morreu. E os leprosos experimentaram a abundância e tiveram a honra de participar da salvação do povo de Samaria, do povo de Israel. Por quê? Porque eles não tiveram medo, não foram arrogantes, foram humildes e se colocaram na presença de Deus. Assim temos que ser nós na hora da crise, tá? Que Deus nos abençoe. Nós estaremos anunciando aqui que no domingo, no dia, qual a data do domingo? 19, no dia 19 agora, estará pregando o pastor Samuel Braz, que é um pastor da CETAP de São Paulo, do nosso presbitério geral, que estará fazendo a nossa mensagem aqui diretamente também, né, através de um vídeo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que esse momento difícil, duro, apertado, possamos nos revelar como servos de Deus, como pessoas coerentes, pessoas firmes e que confiam no Senhor em todo o tempo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e louvado seja o Teu nome nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos por esse espaço, te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por essa equipe que prepara tudo para que nós venhamos aqui trazer e ministrar a Tua palavra. Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe os Teus servos que estão ouvindo essa mensagem, que ouvirão e que possam ser abençoados por ela e entender que no momento difícil só temos um único caminho, uma única esperança, uma única salvação, que é na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no Pai e no Espírito Santo. Que Deus, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe o nosso país, abençoe esse mundo, abençoe a ciência, Senhor Deus, que possamos encontrar um remédio, uma vacina, um antídoto para esse vírus que está aí atacando a humanidade e que possa salvar o Teu povo da morte, em nome de Jesus Cristo.